Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Acorda. Eu me chamo Rubens Henrique e sou seu apresentador. Agora, pessoal, o tema de hoje é um tema muito interessante. Os BRICS+. E qual o benefício para o Brasil? O que o Brasil pode se beneficiar desse bloco econômico cada vez mais influente na geopolítica mundial? Vamos entender um pouquinho mais sobre isso? Se você quer entender sobre isso, quer conhecer um pouco mais da geopolítica e dessa relação entre economia e geopolítica, segue o nosso canal, curte, comente, compartilhe. Pessoal, compartilhe, ajude a chegar à meta de 1K. Vamos lá, pessoal, que aí depois disso a gente começa a fazer live, pois eu ainda tenho restrições até 1K de limite de pessoas. Então, depois disso, fica liberado. Vamos lá, pessoal, conto com vocês aí, vamos fazer a nossa comunidade ficar forte. Vamos lá, tema de hoje, pessoal, e agora, bora pro vídeo. Pessoal, o que seria essa relação? Os BRICS, que agora tomaram uma bomba ali, né? Injetaram ali alguns países e se tornaram BRICS+. O que o Brasil pode se beneficiar disso? Os BRICS+, a gente está vendo que está tendo cada vez mais influência geopoliticamente. Primeiro, pela grande e poderosa China, que vai se tornar a maior economia mundial. Seguido de um país, em termos bélicos, o maior do mundo, que seria a Rússia. Temos a Índia, temos o Brasil, que também é muito influente na geopolítica, e a África do Sul. Agora, com esse BRICS+, com a entrada do Irã, do Egito, entre outros, o Brasil tem aí alguns benefícios a ter dessas relações econômicas. E quais vai ser eles? A gente pode citar agora o primeiro, que seria essa influência geopoliticamente cada vez maior, principalmente considerado o sul global. Isso está criando forças cada vez maiores. Primeiro pela oposição ao G7, que foram países que imperaram sempre em cima dos menos favorecidos, digamos assim. Pois eles fazem transações comerciais muito mais de uma forma imperialista do que realmente uma negociação comercial. Agora, eles estão emergindo com tanta força que até mesmo na guerra, no conflito ali entre a Rússia e a Ucrânia, você pode ver que eles estão sempre ali para tentar fazer alguma negociação, principalmente a China. Fato este que o Brasil e a China tentando fazer um acordo ali para ver se conseguia negociar a paz, parece que o Zelensky está realmente contrário a isso por enquanto. Tentaram fazer lá a parte ocidental ali na Suíça e tudo indica que vai ser um grande fracasso. Até o presente momento, nada vai se dar da parte do G7. Agora, da parte dos BRICS, está aumentando cada vez mais. Os BRICS estão influenciando muito ali na África, principalmente com a China, com a Rússia. Os BRICS estão pegando uma influência tão grande que todas as relações comerciais, até mesmo inimigos como Irã e Arábia Saudita, estão voltando às relações, estão ficando uma animosidade mais tranquila. Fato este que antes não era devido à sua religião. O que era, um era xiita, o outro era sunita, eram adversários, digamos assim. Então, ou seja, os BRICS não só está tendo uma parte econômica, como um bloco econômico muito forte, mas também uma influência geopolítica gigantesca, que tudo indica que vai aumentar cada vez mais. E tem um fator que vai beneficiar a todos, que seria a desdolarização. Por que a desdolarização é importante para o Brasil? Vamos lá. Pessoal, agora, quando a gente fala desdolarização, a gente não pode falar no quesito que vai deixar de trabalhar com dólar. Brasil não quer mais trabalhar com dólar. Coisas que a gente vê na mídia ocidental. Isso tudo é balela, pessoal. Não caiam nessa. Isso é ridículo. Pois o Brasil, não é que o Brasil deixaria de trabalhar com dólar, mas o Brasil trabalharia com outras moedas além do dólar. Um exemplo, o Brasil vai fazer uma relação comercial entre Brasil e Estados Unidos, o Brasil e Canadá, por exemplo. Usa-se o dólar, que seria a moeda hoje mais utilizada em transações comerciais pelo mundo. Normal.
o Brasil vai fazer uma relação comercial com a China, que inclusive é o nosso principal parceiro econômico. Vai fazer uma relação. Para que ele tem que usar o dólar? Para quê? Não é nenhuma moeda nem do Brasil e nem da China. Só para pagar taxa para os americanos? Você está vendo como não tem sentido? É a mesma coisa, o Brasil vai vender para a Europa. Lá, a maioria dos países europeus, principalmente ali na zona do euro, seria o euro. Tá? Agora, a gente vai fazer uma relação comercial entre lá, compra e venda. A gente tem que usar o dólar. Para quê? Para quê? Não é a moeda de nenhum dos países. Então, ou seja, pessoal, os americanos, com esse uso do dólar como uma moeda de garantia de transação, acaba se tornando muito forte. E favorece eles sancionarem qualquer país. Ah, fez birrinha, brigou com eles, não fez o que eles querem? Ah, vai fazer birrinha, vou sancionar você. É básico. Porque eles têm o dólar como sua moeda. A partir do momento que eles proíbem, não, você não vai usar o dólar, você bloqueia você nos canais, principalmente o canal Swift. Pronto. Como é que você faz se todas as transações são em dólar? Então, quando você desdolariza a sua economia, você continua trabalhando com dólar, você trabalha com yuan, você pode trabalhar com rubro, com euro, com qualquer outra moeda, o que vai aumentar a sua soberania econômica. Nós, brasileiros, temos que valorizar o que é nosso, pessoal. Afinal, o nosso tem que ser o melhor, pois nós somos brasileiros, tem que ser patriotas. Não o de fora é melhor, não, o do Brasil é melhor. É assim que a gente tem que pensar. Agora, como que o Brasil pode se beneficiar dos BRICS? De uma forma, pessoal, vendo o que eles estão fazendo, trazendo essas tecnologias, aumentando as suas relações comerciais, independente de quem seja. Nós não temos que ser aqui ideológicos, nós temos que ser aqui neutros e trabalhar com todos. Trabalhar ao mesmo tempo com os Estados Unidos, ao mesmo tempo com a Europa, ao mesmo tempo com o Oriente Médio, ao mesmo tempo com a Ásia, com a África, com todos. Nós não podemos chegar aqui e fazer, não, para esse eu não vendo, para aquele eu não vendo. Não, isso não pode ser. Você pode odiar o país vizinho, mas as relações comerciais têm que ser tratativas normais. Não pode ser a sua ideologia superior àquela, independente de quem esteja no poder. Agora, quando a gente vai fazer assim, o que agora a gente poderia se beneficiar de imediato? O Irã, por exemplo, ali no Oriente Médio, é extremamente forte em mísseis e drones, que são muito mais baratos do que os convencionais vendidos no mercado. Agora, por que não trazer essa parceria, ver o que eles são bons e a gente produzir aqui no Brasil? Assim como faz a China. A China literalmente, de forma escancarada, copia tudo que é de fora. Os Estados Unidos fez algo lá, um porta-aviões top de linha. A China vai lá, copia igual, até mesmo o design. Então, ou seja, escancarado, não quer saber e vai se tornar a maior potência mundial. Então, pessoal, o Brasil tem que pensar nele. Vamos comprar uns itens do Irã e vamos produzir aqui em solo brasileiro. Muda-se algumas coisas para ser utilizado tecnologia, produtos 100% nacionais. Porque o Irã já demonstrou que os produtos deles são funcionais. Olha aquela retaliação que ele fez contra Israel. Ele atingiu o alvo a 1.600 quilômetros de distância de forma precisa. Caiu exatamente onde eles queriam. E em todo o território de Israel. Agora, lógico, eles avisaram com antecedência, porque no final das contas eles queriam mostrar sua força, porém sem gerar uma guerra. Você entendeu? Então essa é a verdade. Eles não queriam ficar por baixo, então eles deram, retrucaram, voltaram, pediram 6 lá, no truco que o Israel tinha pedido 3, e fizeram o ataque. Mostrando que eles têm capacidade para fazer isso e muito mais. Agora, se o Irã consegue fazer um país muito sancionado, um país totalmente mais fechado, consegue montar mísseis e drones funcionais de 1.600 km de distância e sabe-se que ele tem tecnologia para muito mais, por que o Brasil não? O Brasil hoje, os mísseis brasileiros, chegam a 300 km. Eu moro em Mogi das Cruzes. Agora, se você lançasse um míssil daqui, não chegava no Rio de Janeiro.
não saía de São Paulo. Então não é grande coisa, pessoal. Então, ou seja, o Brasil tem que melhorar, a gente melhoraria a nossa indústria. Vamos ver o que os Estados Unidos pode trazer aqui. Vamos fazer uma fábrica aqui de semicondutores. Igual eles falaram, o Brasil não está apto para ter fábrica aqui. O Brasil não está apto, mas eles querem comprar o nosso lítio abaixo do preço de mercado. E ainda por cima, vocês não podem vender para outros, vocês têm que vender para mim, tá? Ó, senão eu vou fazer biquinho e vou sancionar você. Então, ou seja, o Brasil precisa ter mais soberania. A gente só vai conseguir isso, pessoal, aumentando as nossas indústrias. Vamos trazer esse exemplo, por isso que eu falo, os BRICS podem beneficiar muito o Brasil. Aumento de soberania econômica com a desdolarização. Parcerias econômicas que tem que fazer com os outros países. Como eu digo, com eles e também com os Estados Unidos. Vamos dar o exemplo da Índia, o Narendra Modi. Um grande estrategista. Geopoliticamente eu diria que, olha, tá ali nos top 10. Ao mesmo tempo que eles têm aliança militar com os Estados Unidos, eles fazem parte dos BRICS. Só que diferente do Brasil, eles são uma potência nuclear, já são uma potência aeroespacial. O Brasil ainda não. Então, eles têm esse poderio, vamos trazer a parte aeroespacial para a gente fazer aqui, gerar empregos aqui. Vamos fazer a Avibras, a nossa querida Avibras, a empresa que está querendo ser vendida lá para os australianos, deixar em solo brasileiro, vamos estatizar essa empresa, vamos gerar emprego, vamos fazer as partes fundamentais do Brasil se tornar ou estatais ou várias Petrobras, para a gente poder o quê? Gerar emprego no Brasil, trazer essa tecnologia. A Rússia, por exemplo, uma grande potência nuclear. Vamos fazer usinas energéticas movidas à energia nuclear aqui. Eles têm potencial para isso. Aumentar a nossa produção aqui de fertilizantes, pois a maioria disso a gente importa. Então, ou seja, o Brasil tem como trazer essas relações e aumentar cada vez mais. Assim como está aumentando com a China, já tendo fábricas aqui no Brasil da bateria de lítio. Muito utilizada em carro, em celulares, em painéis elétricos e muitos outros. Então, ou seja, o Brasil pode se tornar, pessoal, a grande potência, se beneficiando dessas relações. Eu diria até aproveitar um pouco mais a Índia, pois a Índia ela é mais benquista pelos dois lados. E automaticamente não seria tão agressivo para os países ocidentais, mas não deixando de ter as relações. Ela tem que fazer com o Irã, como eu digo, com a Rússia, com a China, com os Estados Unidos, com todos. Ah, Estados Unidos, ó, eu quero fechar com você a parceria com o lítio. Só que você tem que fazer a fábrica aqui, senão eu vou vender para outro. Eu preciso gerar emprego aqui. Ponto, que o Brasil não consiga exportar, mas que o Brasil consiga manter a produção nacional. Porque vamos supondo, pessoal, Deus me livre e guarde a uma terceira guerra mundial. Porque os anos, cada um late de um lado, tá latindo cada vez mais alto. E se um der uma mordida, e aí, como é que fica? Se nós tivermos a terceira guerra mundial, será que a China vai ajudar a Rússia? E se ajudar, como é que nós vamos fazer com a nossa economia? Como é que nós vamos receber os produtos essenciais? Porque os produtos tecnológicos, pessoal, boa parte deles, a gente não faz aqui, a gente importa. Você pode ver na sua casa, sua TV de onde vem, seu console de onde vem, seu celular de onde vem. Vê os seus produtos de onde são fabricados. Boa parte deles você pode ter certeza, é fabricado na Ásia. Então, ou seja, como é que nós vamos manter o país? Porque primeiro, vai disparar o preço, automaticamente. Baixa oferta, muita demanda, lei da economia básica, o preço vai nas alturas. Agora, como é que o Brasil vai fazer? Se ele não consegue nem manter para ele mesmo. Então, pessoal, tá vendo como é uma questão de soberania? Não só territorial, mas também econômica? É necessário você ter esses itens. Se nós podemos fazer aqui indústrias, primeiro para defesa e também as indústrias básicas de trabalho, essenciais para a nossa economia, a gente consegue pelo menos se blindar economicamente. Tudo bem que a gente não vai ter armas nucleares, porque hoje seria muito difícil para o Brasil ter isso. Agora, o Brasil pode se tornar uma potência industrial tão grande, crescer o seu PIB de forma tão relevante para a economia mundial, que o Brasil sempre vai ser o país queridinho. Pois o Brasil é neutro,
O Brasil tem ótimas relações com os Estados Unidos, tem ótimas relações com os BRICS, e o Brasil pode ser isso, continuar com a sua neutralidade, fazendo relações com todos e crescer economicamente. Pois o Brasil não vai conseguir fazê-lo se continuar sendo um produtor agrícola. Nós temos que vender os nossos minerais, vender a parte agrícola, pecuária, nós não temos que parar com isso, mas nós temos que alavancar o que nós estamos parados. E hoje é a nossa indústria, principalmente a indústria de defesa. Isso seria essencial. Vamos fazer diversas Petrobras em vários ramos. Agora eu conto com você, pois é você que vai fazer a diferença. Segue o nosso canal, curte, comente. Pessoal, vocês não vão pagar nada, é só se inscrever. Ativa o sininho para receber os nossos vídeos. Compartilhe nas suas redes sociais para levar isso, quem sabe, um desses projetos que a gente está mencionando aqui se torne realidade. Mas isso só vai acontecer se você ajudar, se a comunidade for forte. Ajude as mídias independentes a crescer, pessoal. É elas que estão no futuro, pois infelizmente as outras são muito boicotadas, recebem financiamentos e falam que são pagas para receber e para falar. Então, conto com vocês. Para quem puder e para quem quiser, vou deixar o Pix aqui para ajudar o canal, pois ainda o canal não é monetizado. Então, se vocês puderem ajudar e contribuir, ajuda bastante a gente. Um grande abraço a todos vocês e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço!